Olá, eu sou o Breno, sou artista, cantor, compositor, produtor cultural e estou aqui para bater um papo com você, para falar um pouquinho mais sobre a precificação do trabalho do músico, do trabalho do autônomo, do trabalho do artista, que muitas vezes é um tema muito distante para a maioria de nós, né? Mas antes de mais nada, esse projeto ele é contemplado pelo edital PROAC Expresso Direto, número 39, 2021, Programa de Ação Cultural PROAC. Então vamos lá, por que é importante saber precificar o seu trabalho? É necessário que você aprenda a fazer uma precificação mais consciente, porque assim você não vai deixar de considerar suas despesas, os seus custos, todos os seus gastos, e aí você vai, dessa forma mais consciente, cobrar um valor justo pelo seu trabalho, para ter uma remuneração justa, e além disso você vai também estar contemplando tudo que você precisa, todas as suas necessidades, né? Afinal de contas, o seu trabalho é da onde você tira o seu sustento. Então é necessário que você entenda todos os seus gastos, todos os seus custos, da onde sai cada despesa, cada gasto, cada necessidade sua financeira, para que isso, dentro da sua atividade, você contemple todas essas necessidades mesmo, né? Então, assim, não adianta nada você fazer um trabalho que você está cobrando um valor que você não tem consciência de todos os seus custos, e aí você vai realizar esse trabalho cobrando um valor que depois, lá na frente, quando você tiver uma necessidade financeira, você não ter considerado isso, você vai ter pago para trabalhar, você vai ter prejuízo. Então é muito importante você ter essa consciência de todos os seus custos, de todas as suas despesas, e a gente vai destrinchar aqui, pega papel e caneta aí, porque a gente vai destrinchar item a item de cada uma das coisas que são importantes e relevantes para você considerar dentro do seu preço final no seu trabalho. Então vamos lá. A gente sabe que na CLT tem uma regra definida, estabelecida, onde a pessoa tem os dias de trabalho, né? Geralmente 5 dias na semana, 40 horas semanais, 44 horas semanais, mais ou menos 25 dias ali no mês. Né? A gente sabe que tem essa regrinha para o CLT. Porém, para o autônomo, né? Principalmente para o músico, a gente não tem uma regra definida. Então fica mais difícil da gente entender e definir esse universo de trabalho, de quantos dias por mês vão ser trabalhados, né? Mas assim, para a gente usar de exemplo aqui, a gente pode estabelecer os dias mais prováveis dentro do conhecimento que a gente tem de atuação no mercado, que são assim os dias que provavelmente a pessoa vai fazer um evento, vai fazer uma festa, né? Vai comemorar alguma coisa e vai contratar uma música ao vivo. Então, geralmente, sexta, sábado e domingo são os dias mais prováveis. Definindo esse universo, a gente entendendo isso e definindo, aí cada um tem o seu, né? Por exemplo, tem músicos que trabalham de segunda a segunda, é da necessidade de cada um, mas basicamente a gente definindo esse universo, aí cada um aplica de acordo com a sua realidade, né? A gente estabelecendo aqui como exemplo, a gente vai colocar os mais prováveis dias de trabalho, que são sexta, sábado e domingo. Sendo assim, a gente tem 3 dias na semana, que vão dar 12 dias no mês, considerando um mês com 4 semanas. 3 vezes 4, 12. Tendo isso definido, a gente já pode seguir para os próximos passos. É muito importante a gente definir e entender, e é isso que a gente vai fazer aqui, cada item que vai dentro do seu preço, né? Então, primeiro a gente tem os custos. Vamos entender agora o que são os custos. Os custos, eles são nada mais que todos os gastos que você vai ter, que vão estar relacionados diretamente à sua atividade, à sua função. Então, o seu trabalho, né? Eles são divididos em custos fixos e custos variáveis. Então, vamos falar dos custos fixos. Custos fixos, como o próprio nome já diz, eles são gastos que você tem periodicamente e que não mudam. Então, assim, eles sempre vão existir ali. Por exemplo, se você usa o seu carro para trabalhar, lembra que o custo é tudo que está relacionado ao seu trabalho. Então, se você está usando o carro para trabalhar, você tem um custo fixo
do IPVA do carro, porque todo mês vem o IPVA, todo ano vem o IPVA, né? Então ele é um custo fixo do seu trabalho. Todo ano você sabe que você vai ter ali o IPVA para pagar, isso é um custo fixo, ele não muda, né? Se você é MEI, então você paga o DAS, que é aquele boletinho que vem todo mês para você pagar, isso é um custo fixo. Se o seu MEI é relacionado à sua atividade de trabalho, é óbvio que tem que ser, você vai pagar o valor da DAS, é um custo fixo. A internet, por exemplo, se você precisa da internet para você fazer postagem, você vai considerar o valor da internet como um custo fixo do seu trabalho também. Porque apesar de você não estar tocando, fazendo live ali, mas você usa a internet para divulgar o seu trabalho também. Então ele está relacionado ao seu trabalho, ele é um custo fixo, porque ele sempre vai existir, ele sempre está ali todo mês ou todo ano, e ele não vai mudar, né? Pelo menos durante um ano ali, de repente ele pode mudar de valor de um ano para o outro, mas assim, você tem uma previsibilidade dele por um período ali, então ele é um custo fixo. Agora vamos entender os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São gastos que podem ocorrer ou não, por isso são variáveis, né? E que possuem variabilidade no valor. Então, por exemplo, a manutenção dos seus equipamentos de som, a sua caixa de som, do seu instrumento, do seu violão. Gasolina, por exemplo, é um bom exemplo de custo variável. Porque se você vai tocar numa cidade que é a 10 quilômetros, quer dizer, em um local que é 10 quilômetros de onde você mora, você tem ali um valor X. Se você vai tocar em uma outra cidade que fica a 150 quilômetros de onde você mora, você vai ter um valor Y de combustível. Então esse é um custo que ele varia e que ele pode ocorrer ou não, porque você não vai ter ali todo mês fixo R$ 300 de gasolina. Você vai ter, tipo assim, um exemplo, toda vez que você vai tocar, vai variar de acordo com a distância que você vai percorrer, né? Você não tem ali todo mês previsto, fixo, certinho, quanto que você vai ter de gasto. Você vai ter uma variabilidade de acordo com a distância do local que você vai tocar, né? Então, para exemplificar aí, né, alguns custos podem ser considerados fixos ou variáveis dependendo da frequência e da forma de utilização. Vamos às despesas. O que são as despesas? Contrário dos custos, as despesas elas são todos os gastos que você tem que não estão ligados diretamente ao seu trabalho, tá? E elas também são divididas em despesas fixas e despesas variáveis. Como o próprio nome diz, as despesas fixas são os gastos que você tem periodicamente e que não mudam, e independente do período, se é anual, se é mensal, né? Por exemplo, se você paga um aluguel da sua casa, a sua conta de água, de energia elétrica, IPTU, a mensalidade de um condomínio, se você mora num condomínio, né? É um plano de saúde, a mensalidade da escola do seu filho, se você tiver um filho numa escola paga, né? Serviço de streaming, por exemplo, né? Um Netflix, tudo que você tiver de gasto no seu dia a dia, né, que é fixo, que você tem uma previsibilidade ali, que acontece sempre, que é mensal ou que é anual, mas que sempre vai acontecer, isso é uma despesa fixa. Já as despesas variáveis, elas são gastos que podem ocorrer ou não, né, e que tem variabilidade no valor, no mesmo conceito lá do custo variável. O conceito é o mesmo, né, a ideia da variabilidade se mantém. Então, por exemplo, a sua compra do mês. Você não vai fazer a compra do mês igualzinho todos os meses ali, com o mesmo valor. Então, ela sofre uma variabilidade no valor, nos itens, né? Então, seus gastos com a saúde, por exemplo, não é todo mês certinho que você vai ficar doente, que você vai comprar um remédio certinho. Se você tem um remédio fixo ali que você tem que tomar, por exemplo, você tem problema de diabetes e tem que comprar todo mês um remédio, aí é uma despesa fixa. Mas se ela é uma despesa que acontece só quando você fica doente, você compra aquele remédio, é uma despesa variável, né? Então, se você vai, no momento de lazer, você vai ao cinema ou sai para jantar,
ou o seu cartão de crédito, né? Isso tudo são despesas variáveis. Maravilha. Até aqui então a gente entendeu a base da precificação, que são as despesas e os custos, né? Os custos fixos, custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Essa é a base da precificação do trabalho, que daí você vai tirar o sustento, né? A sustentação da sua execução, do seu trabalho. Sem isso é impossível você viver, né? Você trabalhar e não contemplar essas coisas. Mas para a sua saúde financeira e principalmente para a sua saúde mental, é fundamental você considerar outros aspectos ali dentro do seu preço. E um deles que é muito importante é a reserva de emergência. Como o próprio nome diz, a reserva de emergência é para uma situação emergencial. Um acidente de carro, uma doença, qualquer coisa que vá te impedir de executar o seu trabalho. De repente uma pandemia. O ideal para que você contemple na sua reserva de emergência pelo menos 3 meses das suas despesas, dos seus custos, que você fique tranquilo, por exemplo, você possa garantir ali 3 meses sem trabalhar. Se você conseguir mais é ótimo, mas assim, o ideal pelo menos é que você tenha 3 meses ali de folga ali, que se você não puder trabalhar, você está garantido com essa reserva de emergência. Além da reserva de segurança, a gente tem um outro lado que é fundamental também para nosso progresso, para nossa evolução, que é o investimento. E aí eu não estou nem falando daquele investimento, não só daquele investimento financeiro, daquela aplicação, né, daquele investimento em ações, de repente, para quem sabe, para quem gosta, mas é um investimento em melhorias mesmo no seu trabalho. Um curso, por exemplo, profissionalizante, sei lá, de produção na música, caso você queira complementar a sua renda trabalhando como produtor também, ou um curso de uma aula de canto, uma aula de algum instrumento, ou um equipamento melhor, de repente, essa minha caixa não está tão legal, tem uma caixa que é muito bacana, que vai facilitar a minha vida. Então, todo investimento no seu trabalho, ele tem que ser considerado no seu preço, ele tem que ser provisionado no seu preço, e é importantíssimo que você defina o que você quer. Isso você pode fazer ano a ano ou mês a mês, na periodicidade que você conseguir encaixar dentro do seu preço. Maravilha, a gente entendeu então que o preço ele vai precisar contemplar os custos para que seja um preço saudável, né? Ele vai ter que contemplar a base, a estrutura ali dos custos e das despesas que você tem, porque sem isso você não se mantém. Além disso, uma reserva de emergência e também um valor para você investir e estar melhorando sempre o seu trabalho. Mas e a sua remuneração? Como que fica? Né? Você tem que gerenciar tudo isso, planejar tudo isso, você tem que emitir contrato, você tem que vender, você tem que fechar shows, você tem que agendar ensaio com a banda quando tem show com banda, você tem que tirar a música, você tem que fazer uma série de coisas para que o seu trabalho artístico de fato aconteça. Além disso, a própria execução do seu trabalho artístico, ela necessita, merece, né, e requer também essa remuneração. Então a gente pode classificar isso dentro do seu preço como o seu lucro, que é o dinheiro que você vai estar cobrando para fazer o seu trabalho. Além de toda essa base, de toda essa estrutura, tem também o que você vai estar sendo remunerado para realizar esse trabalho. Show, Breno, entendi. Meu preço já está redondão. Tô pronto para fazer meu orçamento, já vai contemplar a base, vai contemplar tudo e vai ser maravilhoso. Tá bom. Aí o cliente chega para você e fala assim: tem como fazer um desconto? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma margem para negociação, uma margem ali no seu preço.
Geralmente a gente trabalha com 10% de margem para dar um desconto. Muito bem, então agora que você já entendeu tudo isso, vamos para a parte prática, que é realmente calcular o preço? Lembra que lá no começo eu falei que para a gente poder fazer o cálculo do preço, é necessário entender o seu universo de trabalho, a sua possibilidade maior de trabalho, né? Então, para isso, a gente vai fazer esse exemplo agora aqui, vamos calcular o preço, mas é claro, né, dentro de um universo, de um exemplo que a gente está trazendo aqui, com 3 dias de trabalho, os 3 principais dias ali possíveis de trabalho, que é sexta, sábado e domingo, né? Então, se a gente for considerar isso, vamos num mês de 4 semanas, são 12 dias de trabalho, porque 4 vezes 3 daria 12, né? Então, tudo que a gente vai fazer para provisionar durante o mês ou o ano inteiro, né? A gente vai estar calculando considerando esses 12 dias. E aí, né, isso é uma dica minha, quando você for fazer o seu cálculo, de considerar os feriados e vésperas de feriados também, porque essas datas são datas com maior probabilidade, com uma probabilidade de alta de demanda de trabalho. Então vamos lá, calculando os custos, né? Para saber qual a quantidade de dias que você vai poder trabalhar durante um mês, a gente vai dividir os custos entre esses dias. Então, supondo que os seus custos fixos são ali o DAS, né, que é o valor do MEI, que você tem que pagar, a mensalidade do MEI que você tem que pagar, então é R$65 por mês. A taxa do banco é R$30 por mês. Então você vai somar tudo isso. Você põe ali custos fixos, né, DAS, taxa do banco. Se o seu é 40, 50, você põe o valor que é. O Spotify eu considero uma ferramenta de trabalho. Aí se você utiliza o seu veículo, o IPVA é um custo fixo também, né? Então a gente coloca ali o valor anual dele, ou dividido por 12 é o valor mensal, e a internet também. Então a gente tem um total no nosso exemplo aí de custos fixos de R$ 311,90 por mês. Como no nosso exemplo a gente considerou 12 dias no mês de trabalho, então esse custo por dia, por apresentação que você for fazer, ele vai ser de R$ 25,99 se você fizer 12 apresentações no mês. A gente está considerando, então, para a gente provisionar isso, um mês com 4 semanas e com 12 dias de trabalho. Então daria, fazendo as contas, R$ 25,99 por dia. Isso de custos fixos. Aí os custos variáveis é a mesma coisa. Então o que eu coloquei aqui, o que eu considerei, né? Cordas de violão, para o nosso exemplo, cordas de violão são custos variáveis, a gente troca de acordo com a durabilidade da corda. Pode ser que ela dure um mês, pode ser que ela dure 2, pode ser que se a gente cuidar bem dure um pouco mais. Então, assim, considerando R$ 55 por jogo e uma troca a cada 2 meses, a gente vai ter aí R$ 330 no ano, né? Aí a gente coloca no ano e depois a gente transforma para o mês, tá? Então a manutenção de caixas de som, vamos supor que a gente tenha 4 caixas de som ali com a manutenção para cada, fica aí R$ 1.800 por ano. Isso a gente está provisionando, tá? Então assim, você pode pegar o seu histórico de manutenção que você já teve, para ver quanto que você gastou por ano e usar isso como base. Você pode pensar, de repente pesquisar quanto que custa o reparo do alto-falante da sua caixa e colocar o custo exato, né? Ou você pode jogar um valor que você imagina que vá cobrir mais ou menos ali numa necessidade, você vai conseguir, mas assim, é importante que você contemple algum valor por ano ali, né, para você ter de manutenção dos seus equipamentos de som. Então aí a gasolina para o carro, a gente colocou 4.800 ao ano, que daria R$ 400 por mês ou R$ 100 por semana. Mas o seu carro pode beber mais, pode ser menos, então vai de acordo com cada necessidade aí, com a sua necessidade no caso. Aí a manutenção do carro, eu considerei aí R$ 3.000 por ano
né? Mas aí você pode, de repente, pegar o que você já tem de notinha ali do seu mecânico, quanto que você gastou no ano passado, soma tudo ali e vê quanto que dá, ou então você pode, sei lá, de repente, esse ano eu vou ter que trocar a suspensão. Então você faz uma cotação de quanto que é essa suspensão para trocar e você joga esse valor no ano já e você divide depois por 12 para ter o valor mensal. E aí a gente somando todos os custos ali, no caso você vai dividir depois por 12 para ter o valor diário, né? Porque como a gente considerou 12 dias no mês, então vai ser um valor por dia de cada um dos itens ali. A gente somando todos os valores anuais, deu 9.930 por ano de custos variáveis, ou dos 827,50 por mês, né? E considerando os 12 dias de trabalho no mês, 68,96 por dia. Então, cada cachê desses 12 meses, desses 12 dias, aliás, que você vai trabalhar, em cada um desses dias você vai cobrar 68,96 dos seus custos variáveis. As despesas fixas, vamos lá. O aluguel, supor que você pague R$ 900 de aluguel por mês, R$ 40 por mês de água. Aí você vai somando ali. Energia elétrica, vamos supor que dá R$ 150 por mês ali da sua energia elétrica. A energia elétrica, ela pode ser considerada uma despesa variável, e a água também? Teoricamente não, porque ela tem uma regularidade de que ela acontece. Então, isso caracteriza ela uma despesa fixa. Mesmo ela variando o valor, ela é uma despesa fixa porque ela acontece todo mês, né? Então, ela é considerada uma despesa fixa. A energia elétrica e a água, né? O IPTU é a mesma coisa. O IPTU, então, vamos supor que seja R$ 90 por mês ali. E vamos supor que você pague um Netflix ali para você assistir, para você ter um entretenimento. Então, mais R$ 25,90 por mês e R$ 90 por mês de IPTU. Somando tudo, essas despesas fixas vão dar R$ 1.205,90 por mês. Se você for dividir pelos 12 dias trabalhados no mês que a gente considerou, vai dar R$ 100,49 por dia. Agora as despesas variáveis. Vamos supor que você gaste R$ 800 mais ou menos por mês ali, você joga para ter uma base de cálculo para você considerar ali, né? Você pode pegar o seu histórico de compras dentro do seu controle financeiro. Se você não tiver, é legal você começar a fazer. De repente, se você compra no cartão de crédito, aí você já tem aquilo ali separado, ou se você compra por débito, você tem dentro do seu aplicativo do banco, você consegue ter uma noção para poder levantar esses gastos, né, essas despesas variáveis para você jogar aqui. Então, vamos, no nosso exemplo aqui, a gente considerou R$ 800 por mês, dá R$ 9.600 por ano. Gastos despesas com saúde, né, despesas variáveis ali de saúde. Uma vez ou outra fica doente, tem uma compra de um remédio ou fazer algum exame de rotina, R$ 480 por ano ou R$ 40 por mês. Momentos de lazer, a gente considerando aí um lazer a cada 10 dias ali para ter uma saúde mental bacana, a gente colocou ali R$ 300 por mês, que mais ou menos a cada momento de lazer você gasta uns R$ 100, então 3 por mês dá R$ 300 por mês, R$ 3.600 por ano, multiplicando por 12. E aí no cartão de crédito a gente colocou um mais geralzão aí. Vamos supor que você gaste R$ 500 por mês com outros gastos que não estão detalhados, mas você pode jogar cartão de crédito ali, multiplicando por 12 daria R$ 6.000 por ano. Então o total das despesas variáveis por ano, 19.680, somando todas elas, ou 1.640 por mês. A gente dividindo pelos 12 dias trabalhados por mês dá 136,67 por dia, que a gente vai adicionar ali no preço de cada trabalho. Considerando aí que você não vai conseguir trabalhar, que você vai precisar ter uma reserva de segurança para te garantir por no mínimo 3 meses, né? Então, para que você faça um cálculo dessa reserva, é importante que você considere os seus custos fixos. Os custos variáveis você pode considerar se quiser, mas não é necessário, porque se você não estiver trabalhando, teoricamente você não vai ter
esses custos variáveis, ou você vai reduzir bem eles, né? Então, a gente colocou nesse cálculo apenas os custos fixos, as despesas fixas e as despesas variáveis. Lembrando ali, ó, a gente tinha os custos fixos de 311 mensais, as despesas fixas mensais de 1.205,90 e as despesas variáveis mensais de 1.640. Somando esses três, dá um total de 3.157,80. Para a gente garantir os 3 meses da reserva de segurança, a gente multiplicando por 3 vai ter 9.473,40. Se a gente for diluir essa reserva durante o ano todo, dividindo pelos 12 meses, a gente tem 789,45 por mês. Considerando os 12 dias de trabalho no mês, a gente vai dividir esses 789,45 por 12 dias, que vai dar 65,79 por dia. Vamos para o investimento agora. Qual vai ser a sua melhoria? Lembra que eu tinha falado que é importante você determinar o seu objetivo, né? Você quer comprar um violão novo, um computador mais potente, uma mesa de som melhor, uma caixa melhor, você quer fazer aula de canto, você quer pagar uma fono. Então, de acordo com a sua pesquisa de mercado ali do preço da sua meta, né, do valor que você vai pagar para essa meta, que você vai determinar o valor do seu investimento que você vai jogar no seu preço. No nosso exemplo aqui, eu coloquei uma mesa de som digital, que é uma melhoria e tanto, um upgrade ali para o trabalho. No valor médio aí de R$ 9.000, uma mesa digital não muito grande, né? Uma mesa digital pequena. Então, se você parcelar isso em 12 meses, né? Vai dar R$ 750 por mês, os 9.000 dividido por 12. E considerando os 12 dias de trabalho no mês, vai dar R$ 62,50 por cada trabalho ali, por dia. Né? Então, em cada trabalho, você vai estar pagando R$ 62,50, você vai estar colocando dentro do preço R$ 62,50 a mais para atingir esse seu investimento na sua carreira, no seu trabalho, em você. Agora chegou a hora do seu valor ali que você vai colocar dentro de cada trabalho, que a gente colocou o nome de lucro ali, né? Mas que é a sua remuneração. Então, você vai determinar um percentual sobre o valor dos seus custos e despesas fixas. Então, você tem um total de custos por dia ali, de custos fixos, né, por dia de R$ 25,99, um total de custos variáveis por dia de R$ 68,96 e um total de despesas fixas de R$ 100,49. E por que a gente não colocou as despesas variáveis? Porque elas podem ocorrer ou não, e elas são gastos com você para te manter, né? Então, não é justo você colocar um lucro sobre o seu trabalho de uma despesa que você tem que não está ligada diretamente ao seu trabalho. Mas as despesas fixas é justo você colocar. Por quê? Você precisa se manter, precisa sobreviver para realizar o seu trabalho. Então, é justo que você coloque também a sua remuneração considerando um percentual, considerando essas despesas. Então, você vai considerar total de custos fixos, total de custos variáveis e total de despesas fixas. Isso deu 195,44. A gente já simplificou aqui pelos dias, para a gente já chegar direto no resultado do dia ali. Considerando que você vai ter... No nosso exemplo aqui, a gente colocou 30% de lucro. Se você colocar 30% de lucro dentro desse nosso exemplo aqui, vai dar 30% de 195,44, 58,63 por dia. Então, vezes 12 dias no mês, a gente vai ter um lucro líquido de 703,58, que é um dinheiro que você vai estar recebendo de remuneração pelo seu trabalho que está dentro do seu preço. Então, a gente vai chegar, por fim, né, no preço final, né, que a gente vai ter ali, que vai contemplar todos os itens do nosso preço. Então, com o custo fixo diário, a gente tem ali, ó, todos os itens que a gente contemplou. Custo fixo diário, R$ 25,99. Custo variável diário, R$ 68,96. Despesa fixa diária, R$ 100,49.
despesa variável diária 136,67, reserva de segurança diária 65,79, investimento diário 62,50, lucro diário 58,63. Então a gente chegou num valor de cachê sem a margem de negociação total diário de 519,03. Esse seria o valor mínimo saudável para você cobrar um cachê trabalhando 12 dias no mês, ali, 12 trabalhos no mês, você teria que cobrar esse valor para conseguir contemplar dentro desse nosso exemplo ali todos os custos fixos, todos os custos, né, todas as despesas, ter uma reserva de segurança, ter um investimento no seu trabalho e ter um lucro pelo seu trabalho, que nada mais justo, né? Só que aí a gente vai considerar 10% desse valor total diário para adicionar ali, para a gente ter essa margem de negociação. Então, o cachê com a margem de negociação, se a gente tem o total diário de 519,03, 10% dá 51,90. Então, somando 51,90 mais 519,03, a gente tem um cachê com margem de negociação de 10% de 570,93. Bom, é isso. Espero que com essa videoaula você tenha mais consciência, como eu falei no começo, né? Mais clareza, né? Mais entendimento para calcular o seu preço, para poder precificar mesmo o seu trabalho de uma maneira saudável, justa e coerente, né? Para que você não tenha que pagar para trabalhar muitas vezes, ter prejuízo e também desvalorizar toda a sua cadeia de trabalho, né? Todos os outros colegas de trabalho que muitas vezes também estão ali batendo cabeça. Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que trabalham, que tem um trabalho artístico, que tem dificuldade para precificar. A gente sabe que é um assunto que é um gargalo mesmo, né? Que é distante da nossa realidade. A gente não tem isso dentro do ensino regular, né? Ninguém ensina pra gente a fazer essas coisas. Então é fundamental que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E também no dia 27 de fevereiro de 2023, às 19 horas, eu vou fazer uma live de tira dúvidas no meu Instagram. Então, fica o convite aí. Se der tudo certo, se não cair a internet, se não tiver nenhum imprevisto, essa live irá acontecer nessa data e nesse horário. E fica o convite para você participar lá, tirar suas dúvidas e bater um papo comigo para a gente entender melhor juntos, né? A sua necessidade, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, né? Trazer luz para esse entendimento, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. É isso, muito obrigado.